Amém? Vamos abrir onde nós paramos ontem, capítulo 4, versículo 13, de 1 aos Coríntios. Perdão, de 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios 4, 13. Graças a Deus. O título da nossa mensagem, irmão, seguindo aquilo que nós falamos ontem, o título de ontem foi Abatidos, mas não destruídos. E hoje nós vamos seguir nesse mesmo princípio bíblico da luta constante na vida do cristão, mas ao mesmo tempo da força que não vem de nós, mas que vem de Deus e que nos faz perseverar. Então o título da nossa mensagem hoje é Renovados no Senhor. Isso é algo que o cristão sente todos os dias, um renovo, que se não fosse esse renovo, nós já estaríamos há muito paralisados ou retrocedidos. E por isso o apóstolo Paulo, ele fala aqui no versículo 13, onde nós paramos ontem, e nós fomos até o Salmo de número 116 e concluímos lá no Salmo de número 116, que fala justamente dessa experiência do salmista, de passar por um momento de intensa dificuldade, mas de ser sustentado pelo Senhor. E aqui o apóstolo Paulo se lembra desse salmo, e ele diz no versículo 13: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei e por isso falei. E não tem como a gente falar de fé, irmãos, e não se lembrar da carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, Deus, sabendo da maldade do homem de perverter o conhecimento de Deus, como o próprio apóstolo Pedro diz, que muitas pessoas pervertiam as cartas de Paulo para sua própria destruição. Então aqui no capítulo 13, no capítulo 4, 13, o apóstolo Paulo está fazendo uma ligação muito íntima entre aquilo que nós lemos no início da carta aos Hebreus, no início do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo, já a título de introdução. Vamos entender porque o apóstolo Paulo diz o mesmo espírito da fé. Que espírito da fé é esse que o apóstolo Paulo se refere aqui no versículo 13, que nos fazia crer e nos fazia falar. Perceba, primeiro nós cremos e depois nós externalizamos a nossa fé. E aqui nós vemos como isso funciona. O capítulo 11 da carta aos Hebreus, o versículo 1. O Senhor delineia o que é fé. Fé não é pensamento positivo. Fé não é acreditar naquilo que desejamos crer. Então você vai ver que tem muitas pessoas, o próprio José falou aqui na terça-feira, tem muitas pessoas que acreditam em reencarnação. Isso não é fé. Tem muitas pessoas que acreditam em lobisomem, em fantasmas, em OVNIs. Tem muitas pessoas que acreditam, os materialistas, morreu, acabou. Mas fé, olha o que diz aqui no capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Como eu posso ter certeza de algo que eu estou esperando? Por quê? Porque foi Deus que me falou. Quando Deus me fala uma coisa, eu posso ter certeza que Ele vai cumprir. Ele disse a Abraão: Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Ele fez isso ou não? Glória a Deus. Fez. Só Abraão, os seus descendentes vão ficar escravos no Egito, mas eu vou retirar eles de lá com a mão poderosa. Isso aconteceu ou não? Aí eu quero dizer para vocês, irmãos, pegue o sermão escatológico de Jesus, um sermão feito há 2000 anos atrás, e pegue a geopolítica da atualidade e veja se não está se cumprindo exatamente o que Jesus falou. Jesus não era divino, Jesus é Deus, é diferente. Então aquilo que Ele falou, a gente acredita. Por que a gente tem que tomar cuidado do nosso coração? Porque Deus mandou. Sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Porque o que vai acontecer nos últimos tempos, irmão? A maldade vai se multiplicar.
A doença que mais contagia não é o Covid, é a maldade. A maldade contagia muito mais do que o Covid. O Covid você bota máscara, você bota aquele protetor facial, você bota luvas, você limpa álcool em gel e consegue se proteger. Mas contra a maldade não dá para se proteger, a menos que você esteja com seu coração guardado em Cristo. E por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriaria. A gente acredita nisso, porque foi o Senhor Jesus que falou. É verdade. Então fé é justamente acreditar não somente nas bênçãos que Deus prometeu, mas nas maldições também que Ele prometeu. Por exemplo, no capítulo 28 de Deuteronômio, que a gente já viu aqui, o Senhor apresenta tanto bênçãos quanto maldição. Amém. O Senhor Jesus segue esse mesmo princípio no capítulo 7 de Mateus. O irmão José vai chegar lá, em nome de Jesus. No capítulo 7 de Mateus, e a gente não tem pressa nenhuma, né? No capítulo 7 de Mateus, o Senhor Jesus, seguindo esse mesmo direcionamento do Antigo Testamento, lá de Deuteronômio 28, diz: olha, existem dois caminhos. Um é de bênção e o outro é de maldição. Glória a Deus. Então aqui, fé é isso. É acreditar, irmãos, que tudo aquilo que a gente planta, um dia a gente vai colher. Fé é acreditar que haverá um dia de prestação de contas. Existem pessoas que estão vivendo como se nunca fossem prestar contas a Deus. Existem pessoas que estão vivendo hoje como se nunca estivessem, como se nunca, sem pensar que um dia eles estarão diante do próprio Cristo ressurreto e terão que prestar contas. E deixa eu lhe dizer, irmão, preguiça é pecado. Amém. Hoje eu dormi muito mal. Acordei por volta de 4h30, 5 horas da manhã, não consegui mais dormir. Muito cansado aqui. Os irmãos sabem o meu estado de saúde. Mas tive o privilégio de passar o dia estudando. Pois tenho que passar os dias estudando cada vez mais. Pois o Espírito Santo tem me compelido a isso. Glória a Deus. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Você espera o que do amanhã? Sabe o que vai me dizer? O seu comportamento de hoje. Por exemplo, quem está esperando chuva, sai de casa com guarda-chuva e com casaco. Então, a pessoa está esperando. Ela vai lá, ela sabe que a gente está no inverno e ela está lá de olho na previsão do tempo. Olha, o final de semana vai ser de chuva. Vou botar minha sombrinha aqui na minha sacolinha e vou me proteger. Isso é fé. É você acreditar em algo a esse nível. Mas as pessoas acreditam que podem amar a Deus de uma forma que o próprio Deus disse que não aceitaria. Jesus disse: se você amar qualquer pessoa mais do que a mim, você não é digno de mim. O que Jesus está querendo dizer, irmãos, é: eu não vou aceitar o seu amor. Jesus está usando a mesma linguagem que Deus usou para Caim. Eu não aceito a sua adoração, Caim, eu não aceito a sua oferta, Caim, porque não vem de todo o coração. Eu não aceito a sua oferta, Caim, porque você não me trata como Deus, você me trata como qualquer. Eu não aceito a sua oferta, Caim. Então aqui é isso que é fé. Por isso que é tão importante a gente entender isso aqui, para poder a gente entender o que Paulo está falando. Fé não é acreditar no que eu quero, como tem tantas pessoas, como a irmã Marcinha falou na oração dela, no início, que se afastaram da igreja nesse período de pandemia. Como existem muitas igrejas que fecharam. A gente tem visto, irmãos, é o raio-x, ele estava dentro, sempre esteve dentro das pessoas. Só que antes a gente não percebia. Bastou uma pequena prova, como essa pandemia, para que a gente visse a diferença entre o trigo e o joio. Só precisou uma dificuldade pequenininha para a gente ver. Então aqui ele diz:
é a convicção de fatos que se não veem. Então você não vê que Deus está te vendo, mas Ele está te vendo. Você não vê que Deus está sondando os seus pensamentos e as intenções do seu coração, mas Ele está fazendo isso nesse exato momento. Glória a Deus. Ele está sondando a sua mente, Glória a Deus. as intenções do seu coração. Hoje eu coloquei até uma frase de um dos patriarcas da igreja, chamado Agostinho de Hipona, que ele dizia que uma das coisas mais importantes é a motivação daquilo que você faz. A diferença entre os discípulos de Jesus e os fariseus, uma das diferenças centrais era a motivação. A diferença central naquilo que Jesus apresenta sobre aquele que é justificado e o que não é justificado é a motivação. Lá em Lucas, salvo engano, em Lucas capítulo 18, 2 homens sobem ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era o quê? Publicano. O publicano, a gente já sabe, era um homem marginalizado, visto como uma pessoa que não podia sequer entrar na sinagoga para orar. Então, quando ele entrava no templo, o pessoal já olhava para ele de cara feia. O que esse cara está fazendo aqui? O quê? Esse cobrador de imposto. Mas ele foi lá. E ele batia no seu peito e dizia assim: eu tenho misericórdia de mim, sou pecador. Ele estava orando. O outro também foi orar, o fariseu. Mas orava como? De si para si mesmo. Os dois. Se você estivesse do lado de fora do templo orando, você ia olhar e você ia ver 2 homens ajoelhados. Você não saberia. Talvez você achasse que o fariseu era aquele que Deus estava ouvindo a oração. E Deus diz, Jesus diz, o publicano deve ser justificado, o outro não. A motivação. Um se via como pecador e esperava a misericórdia de Deus. O outro se via como justo e achava que Deus era obrigado a bater palmas para o que ele estava fazendo. Não, isso não é fé. Fé é a convicção de fatos que se não veem. Você é mau. O seu coração vai se inclinar para as coisas que não prestam. Daí a necessidade de sermos todos os dias renovados no Senhor e fortalecidos na força do seu poder. E é isso que Paulo quer dizer aqui. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas invisíveis, não o contrário. O visível, ele vem depois do invisível. A gente dá mais importância para o quê? Para o alimento da alma ou para o alimento do espírito? Perdão, para o alimento da alma ou para o alimento do corpo? A gente dá mais importância por quê? Para o vestir da alma ou para o vestir do corpo? Nos nossos relacionamentos. Spurgeon tem uma frase onde ele diz que muitas vezes os cristãos têm preferido a companhia de ímpios risonhos do que cristãos sérios. Ah, não gosto de andar com fulano não, fulano só fala de Bíblia. Só vive atribulado. Tudo dele é o diabo que está querendo perseguir ele, é opressão, isso aqui, que nada, mano. Eu vou conversar com homem assim, eu vou conversar falando de tal, conversa comigo de futebol, de política, de um monte de coisa. Me diz até os remédios que eu tenho que tomar. Eu gosto de falar com fulano, não, fulano só fala de coisa espiritual, Deus me livre, parece que só tem isso. Imagina, a gente é crente, vai falar de quê, meu filho? Das coisas que são Do alto. do alto. Então agora voltando para o nosso texto base, que é 2 Coríntios 4:13, você entende o que é que Paulo entende por fé? Então quando Paulo usa essa palavra fé, Paulo não está usando essa palavra de maneira aleatória ou solta. Paulo sabe o que está querendo dizer. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, Paulo acreditava que Jesus Cristo havia vindo ao mundo cumprir uma missão, morrer pelos seus pecados. Paulo acreditava que não merecia o amor de Cristo. Paulo acreditava que merecia a condenação. Mas o amor de Cristo era algo que impactava o apóstolo Paulo todos os dias e que o motivava
salvo a perseverar. Por isso ele diz, o amor de Cristo me constrange. Eu não posso fazer menos do que eu estou fazendo. Eu tenho que fazer mais do que eu estou fazendo. À medida que eu vou vendo o quanto Jesus me ama. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Qual é a fé que você tem, irmão? Onde as coisas materiais são mais importantes. Olha, eu não sei vocês, irmãos, mas cada vez mais eu me sinto totalmente desconfortável em lugares como, que são lugares que eu tenho que frequentar, né? Farmácia, supermercado, banco. São lugares que trazem para mim extremo desconforto. Verdade. Você olha para essas pessoas, eu não sei vocês, mas assim, tá na minha mente, assim, tá todo mundo indo pro inferno e não sabe. Se morrer hoje, vai pro inferno, não faz a mínima ideia. Como aquele rico lá da parábola. Morreu e está no inferno em tormento, ele não fazia a mínima ideia. Ele todo dia se regalava esplendidamente e ele não fazia a mínima ideia de onde ele estava, para onde ele estava indo. Até que chegou um dia fatídico em que ele morreu e quando ele acordou ele estava envolto em chamas e não tinha mais como reverter a situação. O que você acha que a gente está pregando aqui? Nesse dia chuvoso, que a gente podia de repente ficar em casa, fazer uma live de casa. Né? Eu armava lá esse negócio aí, né? E lá a gente ficava na minha mesa. Ó, irmãos, hoje a gente vai usar um programa aí, o Google não sei o que aí. Google Duo. Google Duo. E vocês vão ficar em casa, eu vou ficar em casa, né? E a gente vai tentar seguir a orientação, já que tem culto amanhã público, né? Então hoje a gente vai fazer um culto virtual. Por que a gente saiu de casa nessa chuva, nesse frio? Porque a gente sabe que a gente precisa. A gente precisa estar aqui. Urgentemente. Fracos, somos fracos. Sabe, você é um fraco, você precisa de Cristo. Você não consegue se sustentar sozinho, tá certíssimo. Agora cuidado, você que se acha forte, viu? Cuidado. Hoje de manhã, né? Estava em casa, minhas filhas estavam assistindo um programa de televisão com minha esposa. E esse programa, era um programa, né, que falava de família. O programa falava normalmente de pessoas famosas, as suas famílias vão para esse programa, né? E é como se fosse uma gincana, né? Um programa até que não tem nada de feio, não, até é do caráter emocional, né? Estimula essa questão de você valorizar a família. E aí quem estava lá era Ivete Sangalo, eu só peguei essa parte. Ai, meu pai, o diabo se levantou. Aí eu estava no meu quarto, meu filho em paz, de repente eu vi passar lá, aí tá lá minha esposa, né? Com minhas duas filhinhas assistindo, o negócio é bonito, Ivete chorando, se emocionada, falando que sempre valorizou a família e tal. Aí eu, de repente, e elas assistindo, assim, os olhinhos assim, bitolados, né? Aí eu falei, vocês estão vendo isso aí? Está escrito na Bíblia. Aonde que está escrito na Bíblia? É Marcos 8. Você pode ganhar o mundo inteiro e naquele dia perder a sua alma. Estava todo mundo de branco. Mas eu disse para elas, sem medo de errar, está todo mundo indo para o inferno. Ela se casou com quem quis. É uma das mulheres mais ricas do Brasil, e mais influentes do Brasil. Teve filho quando quis. Ela que mandou quando quis ter filho. Teve uma hora que não podia ter mais, inseminação artificial. Tome de dinheiro. Teve um casal de gêmeos com 45 anos. 2 meninas, não foi? Aí. Eu posso, tenho dinheiro. Posso fazer o que eu quiser. Eu posso ganhar o mundo inteiro. Um show meu é 500 mil reais. Se eu disser que uso tal relógio, no outro dia tem mais de 1000 pessoas usando o mesmo relógio só para imitar. Uma das pessoas mais influentes do Brasil, essa mulher. E o que Jesus falou está se cumprindo. Não somente na vida dela, mas na vida de tantos outros ícones da nossa sociedade. Por exemplo, como Neymar e tantos outros. O próprio presidente do Brasil, que é idolatrado pelos seus seguidores. O ex-presidente do Brasil, que também é idolatrado pelos seus seguidores.
sei se você sabe, o ex-presidente Lula, 74 anos, está noivo de uma baiana, que tem parece que 40 e poucos. Mais nova do que os filhos dele. Uma pessoa que ficou viúva tem pouco tempo. Foi de respeito. Um senhor de 74 anos. Mas esse é o mundo que a gente vive, irmãos. Aonde o defensor da família, que é o presidente atual, está na terceira esposa. Rapaz, eu não sei que família ele está defendendo. A primeira, a segunda ou a terceira. Ele tem 3. Né? E também metade da idade dele. O vice-presidente é na mesma pegada. Você sabia disso também, o Mourão? A esposa dele também é bem mais nova que ele. Ele vai para esse ponto com a cabeça onde? E diz que é tudo conservador, viu? Eu não sei o que eles estão conservando. O pecado. É isso, deve estar conservando o pecado, só pode ser. Então quando Paulo diz, ele fala, eu creio, por isso eu falo, mas tem um monte de gente que fala, mas ela não crê, porque ela fala, mas a fala é vazia, porque ela não vive de acordo com aquilo que ela fala. Glória a Deus. São pastores que dizem, o casamento é importante, um ano depois está se divorciando. Lá no meu prédio tem um. Meu casamento não era importante. Aqui na Barra mesmo, eu e José conhecemos um. Bonito, novinho, falava bonito, adulterou com uma pessoa da própria igreja e que era amigo dele. E falava, casamento é importante, a igreja dele tinha culto de casais, tinha tudo bonitinho. E deixa eu lhe dizer, adulterou com a esposa dele grávida. E com uma pessoa que ele pastoreava. E a pessoa dessa crê? Ela não crê, mas ela fala. E como fala bonito. Os falsos mestres eram assim. Esses falsos mestres que o apóstolo Paulo está combatendo, eles falam. E eles têm uma linguagem persuasiva. Mas eles não têm autoridade para falar porque eles não creem. A fala deles é vazia. É como na época de Jesus. Quando Jesus começou a pregar, as pessoas sentiram logo a diferença entre aquilo que Jesus falava e aquilo que os fariseus pregavam. Isso é, rapaz, esse camarada fala diferente. Ele fala como quem tem autoridade. Ele não fala como os fariseus. Ele tem autoridade. O apóstolo Paulo tinha testemunho. Ele não tinha uma vida dupla, como ele já disse aqui. Ele não adulterava a palavra de Deus por conveniência, como tem muita gente fazendo. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, por conveniência. Porque na Bíblia, meu irmão, se você quiser tirar o texto fora do contexto, você acha justificativa para tudo. Até para assassinato. A Bíblia é um livro extremamente perigoso para aqueles que querem usá-la para o mal. E eles vão fazer isso para a sua própria destruição. Porque é necessário que haja escândalos. Mas ai de quem por meio lhes vier. Por isso ele diz, eu criei e por isso falei. A autoridade de falar da parte de Cristo vem por meio da fé. É aquela fé que a gente falou em Hebreus capítulo 11. Mais adiante, se tivéssemos continuado em Hebreus capítulo 11, nós lemos só os versículos 1 e 2, mas se nós tivéssemos continuado, nós teríamos visto no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto todo aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Eu não sei você, irmãos, mas eu tenho certeza que Deus trata com diferença aqueles que o buscam verdadeiramente daqueles que não o buscam. Eu tenho certeza que você que saiu da sua casa nesse dia chuvoso não vai voltar para casa de mãos vazias. Eu tenho certeza absoluta disso. Se você veio aqui na intenção de adorar, de buscar a face de Deus, você sabe que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É impossível alguém buscar a Deus de todo o coração e não ser abençoado. Por isso Paulo falava o que falava.
E aí ele diz aqui, também nós cremos. Também nós cremos e por isso é que falamos. Paulo diz, eu não vou parar de pregar o que eu prego. Eu não vou parar de viver como eu vivo porque vocês acham que minha maneira de viver é errada. Uma das características dos sofistas era que os seus ensinos eram cobrados e eram cobrados caro, a semelhança das faculdades de teologia hoje. Se quiser fazer um curso de teologia, uma faculdade de teologia, você tem que tirar algum dinheiro, meu filho. Prepare algum dinheiro. Os sofistas seguiam o mesmo caminho. E Paulo pregava sem cobrar nada. E as pessoas, o ensino dele não vale nada, porque ele não cobra nada. E você já viu? Direito, a linguagem dele é uma linguagem simples, porque Paulo falava de uma forma que para todos ouvirem. Paulo podia falar uma linguagem eloquente, ele tinha conhecimento para isso, mas ele sabia que esse tipo de linguagem não glorificava Cristo, que Cristo é glorificado na simplicidade e não na soberba. Então ele diz aqui, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. O olhar de Paulo, irmãos, era sempre nas coisas do alto. Paulo estava andando aqui na terra, mas o seu foco estava sempre no céu. Se nós vivermos aqui na terra, com o nosso foco na terra, nós viveremos vidas miseráveis. Paulo já havia dado esse conselho aos coríntios. Se nós esperarmos de Cristo somente nesta vida, viveremos vidas miseráveis. Porque nós não medimos o amor de Cristo por falta de doença, ou porque a gente tem dinheiro, ou porque a gente tem isso, ou porque a gente é bem tratado, ou porque a gente tem uma boa vida. Não, a gente não mede o amor de Deus. O amor de Deus, desde lá de Malaquias, o povo do Antigo Testamento, ele não entendia. Mas Deus, como assim o Senhor nos ama? O Senhor diz que a gente é a nação eleita, a nação escolhida, e a nossa vida é tão difícil. E aí a resposta de Deus em Malaquias é a doutrina da eleição. Eu amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Aí você pega o livro do Apocalipse, principalmente a última carta, a carta à igreja de Laodiceia. Eu disciplino todos quanto amo. Percebeu? É o contrário do que a gente espera. Se você é mais amado por Cristo, sua vida vai ser mais difícil. Para que você cresça mais e por meio desse crescimento espiritual, Cristo seja glorificado na sua vida, como foi na vida do apóstolo Paulo. A única forma, irmãos, de crescermos espiritualmente é por meio das provações. Tiago deixa isso de forma muito clara. Então, Deus providencia Ele mesmo provações que nos vão fazer crescer, amadurecer, resplandecer como uma luz que foi acesa para brilhar em meio à escuridão. Esse é o nosso papel. E o próprio Jesus, explicando isso, diz: ninguém acende a luz para colocá-la embaixo da mesa, antes coloca no lugar mais alto da casa para que ilumine a casa inteira. Glória a Deus. Então ele fala que Ele nos ressuscitará. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais verá a morte, porque já passou da morte para a vida. Não é isso que o próprio Jesus ensina em Lucas 16, quando nós vemos o rico e Lázaro, a experiência da morte de Lázaro, e como ele vai para o céu assim que fecha seus olhos. A experiência do próprio Estevão, que antes mesmo de fechar, de dar o seu último suspiro, ele viu os céus abertos e Jesus em pé, esperando a sua chegada. Agora mesmo, onde está o apóstolo Paulo? No céu, na companhia de Cristo. Ele que foi assassinado na Via Ápia, lá em Roma, a mão de Nero, no ano 65 depois de Cristo. Onde está ele agora? No céu, com Cristo. Se acontecer alguma coisa comigo e com você, onde nós estaremos? Por isso, irmãos, que o pastor
ou vocês como evangelistas. Todo cristão é um evangelista. Por isso que muitas vezes a gente passa noites em claro, não por conta de problemas pessoais, algumas vezes sim, algumas vezes existem coisas na nossa vida pessoal que nos abalam, mas uma das coisas que mais impacta a vida do cristão é essa certeza que a maioria das pessoas que conhecemos estão indo para o inferno. Isso tem que mexer com o nosso interior. Isso tem que nos impulsionar a orar. Isso tem que nos impulsionar a dar um bom testemunho. Isso tem que nos impulsionar a evangelizar mais, pregar mais, usar de todas as formas, como a gente já falou aqui essa semana, em 1 Coríntios 9. Eu fiz de tudo para com todos, para se possível salvar alguns. A gente não chegou nem no começo de fazer isso aqui no Alto das Pombas. E olha que o Alto das Pombas é uma comunidade de somente 20 mil pessoas. José, não é 20 mil pessoas, filho? 22 mil pessoas. O Alto das Pombas e o Calabás, comunidade que nós estamos aqui plantados, é apenas 22 mil pessoas. Nós não estamos fazendo a diferença na vida delas. Ainda não. Mas isso não deve começar com impulsividade. Ah, então a gente vai sair amanhã e vai sair fazendo isso e aquilo. Não, a gente vai orar. A gente precisa primeiro orar. Orar por essas 22 mil almas que estão indo para o inferno. Você quer que eu lhe mostre na Bíblia? Ele mostra, irmãos. Porque você está certo. Seja um cristão bereano. Pastor, onde é que está na Bíblia que eu tenho que fazer dessa forma? Vou lhe mostrar aqui em Atos. Abre em Atos, por favor. Veja como os cristãos oravam. E como nós devemos seguir nessa mesma direção. Atos, capítulo de número 4. Perdão. A igreja em oração. Esse é o título é o subtítulo da minha mensagem, da minha Bíblia aqui. Logo depois que os apóstolos foram presos, Pedro e João, eles são soltos, a igreja então começa a orar. Ela ora junto. A partir do versículo 23 do capítulo 4. E olha o que é que eles pedem. Eles não pedem dinheiro, eles não pedem que não venha enfermidade, que não venha ausência de alimento. Olha como eles oravam. Uma vez soltos, Atos 4, 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. O que eles tinham ouvido? Elogio? Ameaças. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Isso é uma oração, viu, irmãos? Que Lucas fez questão de registrar. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O que ele está querendo dizer aqui por meio dessa oração? Deus, o Sinédrio está ameaçando a gente, mas a gente sabe que quem manda em tudo é o Senhor. César está lá no trono em Roma, mas a gente sabe que quem manda em tudo é o Senhor. Essa é a convicção que a gente tem que ter, irmãos. Independentemente da pandemia que está alcançando o mundo inteiro, do período que nós estamos vivendo no nosso país de extrema instabilidade política e econômica, quem é que está no controle de tudo? Deus. Isso não mudou e não mudará. Ele fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe. Foi Ele que fez e é Ele que controla. Quando você orar, não perca isso de vista. O próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a igreja aqui está orando nessa mesma direção. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. A igreja reconhece que Deus usa homens para nos abençoar. Você reconhece isso? Você é grato por isso? Deus usa irmãos para nos abençoar. E nós temos cuidado uns dos outros como deveríamos. Nós não estamos aqui somente por nós, mas para nos apresentar como obreiros para alguém que necessite da nossa ajuda. É assim que tem que ser a nossa vida. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Olha que coisa.
As pessoas estão furiosas com a igreja. Parece que a culpa de tudo que acontece no mundo é da igreja. Você vai pegar Covid, só pode pegar onde? Na igreja. Se você não for para a igreja, meu filho, você não pega esse vírus, só pega na igreja. Se pegou, é por causa que foi na igreja. Que eu não sei. Eu te avisei, não vá. Negócio de rir de calmon, ficar lhe convidando, não vá. Você pode ir no mercado, pode ir na farmácia, você pode ir no hospital, você pode, meu filho, ir, sabe, até num desses gripários. Você sabe que lugar onde então bota o pessoal de coronavírus, chama de gripário. Você não pega o coronavírus, mas se entrar na igreja, até pessoa pela porta, pegou o vírus. Tá lá, a culpa é da igreja. O vírus se prolifera, a culpa é da igreja, é os crentes, esses crentes que ficam abrindo igreja, tá fechada. Tudo é culpa da igreja, irmão. Outro dia, na época, antes da eleição, esses crentes que ficam apoiando Bolsonaro. Você apoiou ele? Eu não. Eu não apoiei ninguém. E sempre preguei aos irmãos que o nosso posicionamento é um posicionamento teocêntrico. Quem está no governo? Deus. Independentemente do cenário político, quem está no governo é Deus. Jamais a igreja deve ser usada como massa de manobra política, como alguns pastores fizeram e fazem. Isso é deplorável, É verdade. vergonhoso, para eles inclusive. Então aqui a igreja está orando, versículo 26, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Ó Senhor Jesus, se fizeram o que fizeram com o Senhor, e agora, Senhor, dai-nos força, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, eles estão em Jerusalém, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, as duas maiores autoridades, Herodes e Pôncio Pilatos, os gentios e a gente de Israel, todo mundo se juntou contra Jesus. E entenda, se juntar contra Jesus é o mesmo que se juntar contra os seus seguidores, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Olha que coisa, aqui nessa oração a gente vê como tem a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Herodes e Pôncio Pilatos são culpados junto com o Sinédrio e com aquele povo que ficava gritando lá no pretório: crucificam, crucificam, solta Barrabás. Todo mundo ali é culpado. Mas a morte de Cristo já havia sido determinada desde antes da fundação do mundo. O cordeiro que veio para ser imolado, o cordeiro que vem para tirar o pecado do mundo. A soberania de Deus, a responsabilidade do homem, sempre andando lado a lado, de maneira que uma não interfere na outra. Deus é soberano. Tudo só acontece se Ele mandar. E o homem é responsável por cada uma das suas escolhas. Por isso que é tão difícil, irmãos, ler a Bíblia. Agora, Senhor, olha o que eles pedem, versículo 29. Agora, Senhor, agora, não é daqui a um mês, não é ontem, não é amanhã, é agora. Ontem passou, amanhã é uma hipótese, é agora que a nossa vida tem que mudar. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Se você é um cristão, você está constantemente ameaçado, até pelos cachorros da rua. Eu estou andando agora com minhas filhas, que estão querendo emagrecer, né? Eu também estou precisando. Aí a gente está andando, tem um lugar que tem um monte de gato, os gatos ficam me olhando assim, arrupei aquele pelo assim. Eu tenho mais receio de gato do que de cachorro. Eu já me afasto um pouquinho, eu pego elas assim, já me afasto. Né? Então a ideia aqui é, as suas ameaças, parece que todo mundo, irmãos, quer ameaçar os cristãos. Você chega aqui no Alto das Pombas, meu filho, até para estacionar você tem que ter moto. Olha, irmão, pode estacionar aqui, porque daqui a pouco você estaciona olhando para você, cara feio. É dono da rua? Constantemente. Todo mundo ameaça a gente. Sabe, eu não sei
que Deus teve um propósito de fazer assim, dessa forma física, né? E com essa cara. Imagine, eu não bato numa mosca. Desde que eu me converti, nunca tive nenhuma atitude de violência. Apesar de várias vezes ter chegado a mirar, mas nunca tive nenhum conflito físico com ninguém, graças a Deus. Mas um monte de gente olha pra mim e diz: vem cá, você é lutador profissional? Já me perguntaram isso umas 10 vezes, meu filho. Eu digo: eu? Não, porque tem um lutador que é a sua cara. Eu digo: meu filho, eu não conheço não. Eu sou pastor. Eu estou lutando uma outra luta. Se quiser até te ensino, né? Da arma, do espírito. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. O mundo inteiro está ameaçando a igreja. Tem que fechar a porta, tem que fechar a porta. O pastor tem que ficar calado, tem que ter menos culto. Não pode falar de dízimo. Se falar de dízimo é errado. Não pode falar de dinheiro, não pode falar de nada. Não pode falar disso, não pode falar daquilo. É o tempo todo ameaçando a mim e a você. Principalmente se você for um pregador da palavra de Deus. A cada um com um olho desse tamanho. Assim, rapaz, eu não acredito que ele vai falar isso de novo, pô. Mas a gente está sempre com o olhar no alto. Eu digo sempre para as pessoas: eu sou só um mensageiro. Se você está insatisfeito, você tem que falar com o autor da mensagem. Porque eu não adultero a mensagem. Eu estou passando ela como eu recebi. E os irmãos estão orando agora: Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus, concede a todo mundo, a qualquer um, aos 7 judeus, filhos de Seva, lá de Efésios, que expulsavam demônios, exorcistas. Eles não eram servos de Cristo, mas usavam o nome de Jesus para ganhar dinheiro, expulsando demônios. Até que teve um demônio que disse: olha, eu conheço a Jesus, morro de medo, e conheço a Paulo que prega Jesus, mas vocês eu não conheço. Não é a qualquer um, irmãos, é ao seu servo. Se você não é um servo fiel do Senhor, não espere que o Senhor vai ter algum tipo de aliança contigo. Aqueles que me honram, eu honrarei. Então ele diz aqui: concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. É isso que a gente tem pedido, irmão. Que o Senhor nos dê essa intrepidez para anunciar a palavra dele aqui em Cosmo de Farias, na boca do rio, aonde quer que o Senhor nos envie. Ele fez com que nós estivéssemos aqui na cidade de Salvador, do estado da Bahia. Então é daqui que tem que começar. De nada adianta sair daqui para o outro lado do mundo se eu não começar a obra de Deus a partir daqui. É daqui que tem que começar. É aqui que tem que começar o avivamento. São essas pessoas que muitas vezes nos olham feio, que muitas vezes não gostam, que no futuro bem próximo estarão aqui sentados. Não pela nossa vontade ou pela nossa persuasão, mas pelo poder que opera em nós, que é o poder do Espírito Santo. É assim que a gente tem que crer. Por isso que Paulo entendia que eu devo fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Como ele já tinha dito aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios, foi o mesmo Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Basta Deus dizer: qualquer uma dessas pessoas que estão bebendo hoje ou fazendo coisas imorais, haja luz, que essa pessoa se transforme em mais crente do que eu e você. Haja luz. Foi esse Deus que resplandeceu em nossos corações. E é por isso que nós estamos aqui. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, eu creio que Deus é capaz de fazer tudo isso. A principal cura é a cura da alma. Não existe uma pessoa dessas 22.000 almas aqui que não esteja com a sua alma ferida.
que não tenha o seu coração despedaçado, que não tenha um vazio no seu peito. Todo ser humano nasce assim, e só pode mudar essa realidade se eles se encontrarem com Cristo. Sinais e prodígios. Nenhum sinal, nenhum prodígio é maior do que quando você vê um servo de Satanás se transformando num servo de Deus, como foi o caso do próprio apóstolo Paulo. Esse era o grande sinal. Vocês sabem quem eu era? Vocês sabem quem eu era? Eu que estou pregando Jesus aqui para vocês. O apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, se torna o apóstolo mais usado pelo Salvador. Versículo de número 30 ainda. Por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar. Olha que coisa linda. Tremeu o lugar. Deus precisava fazer isso? Não. Mas é para demonstrar, eu estou com vocês. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu espero que eu e você saímos hoje assim, velho. Glória a Deus. Cheios do Espírito Santo e com essa intrepidez. Intrepidez, irmãos, fala de desenvoltura, mas fala também de uma sabedoria de falar aquilo que tem que ser dito. Então, voltando agora para o segundo Coríntios 4, versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Olha como Deus ama a gente e nos concede tudo aquilo que nós precisamos, de maneira que o Senhor não permite que nos falte nada que seja essencial, principalmente na esfera espiritual. Deus nos concedeu tudo aquilo que nós necessitamos para cumprir o propósito pré-estabelecido por Ele. No livro O Peregrino de John Bunyan, nós vemos lá quando o cristão estava andando com aquele fardo pesado, ele tem experiência de olhar para Cristo, o fardo cai. Mas não é só isso que acontece. Logo depois ele recebe uma armadura. Ó, você perdeu o fardo, mas agora você tem que andar com armadura, porque vai ter guerra, viu? Satanás vai tentar de todas as formas te fazer retroceder. Então ele diz aqui: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se, olha que coisa linda, a graça multiplicando-se. O que Paulo está querendo dizer com a graça multiplicando-se? Torne abundante em ações de graça. O que Paulo quer dizer com isso? Abra, deixe marcado 2 Coríntios rapidinho, venha comigo aqui numa carta, que eu vou falar com todo cuidado, porque tem um irmão aqui que tem doutorado nela, que é a carta aos Romanos. Olha o que Paulo está dizendo aqui. O que significa uma igreja, como o apóstolo Paulo diz, que tem uma graça multiplicadora. Versículo 9, no capítulo 12 de Romanos. Ainda mais agora que ele juntou com Edeval, agora vai ser brasa. O amor seja sem hipocrisia. Então, numa igreja verdadeira, pode ter amor hipócrita. Imagine, irmão, eu amo você, mas quando você está de Covid, eu não te amo não, viu? O amor passou. Agora é ódio. Teve gente que disse que amava José, meu filho, que quando ele estava de Covid, atravessava a rua e fingia que não viu. Eu amo você, mas assim, ó, nesse período de Covid, o meu amor também, né? De dois altos. O amor seja sem hipocrisia. Isso é uma igreja de graça multiplicadora. Detestai o mal. Ó, deteste o mal. Você não pode ter qualquer comunhão com a obra das trevas. Se alguém está fazendo alguma coisa errada e chama você só para segurar, não, meu irmão, não, você não vai fazer nada não, pai. Você vai ficar só segurando. Não, eu não. Não tenho nada a ver com essas coisas erradas aí não.
pessoa. Aliás, não bote ninguém para dizer isso não, fale a verdade, fale que você está e que atendeu, não pode. Então a gente tem que tomar muito cuidado, você tem que detestar o mal. E não existe mal maior do que falar contra a verdade de Cristo. Chegar para uma pessoa e dizer, imagine, não ligue não, ir para a igreja, não ir para a igreja, para Cristo é tudo a mesma coisa. Você acha mesmo? Você acha que aquele que fundou a igreja, que diz que ama a igreja, que diz que é um com a igreja, desvaloriza tanto a igreja a ponto de dizer que vinha ou não vinha a mesma coisa? Você acha isso? Eu fico imaginando os cristãos dos países que o evangelho é perseguido, o desejo que eles têm de ter algo que a gente tem aqui. Rapaz, quer dizer que vocês se reúnem assim e ninguém entra atirando para matar vocês? E vem cá e vocês se reúnem todo dia? Ah, meu Deus, como eu queria morar lá. Aí você diz, mas lá no Brasil não é assim, não é toda igreja que é assim não. A maioria das igrejas é só 2 vezes por semana e lá de lado. Deteste o mal. Se você vê alguém fazendo mal, não apoie. Eu não. Não, você não tem que fazer nada não, só tem que assinar aqui. Eu assinar? De jeito nenhum. Então nada a ver com isso. Só os mestres, com aqueles que se envolvem com política, com aqueles que vendem evangelho, que vendem livros, que vendem conteúdo do evangelho, não tem nada a ver com eles. Aquilo que recebeu de graça, dá de graça. O amor seja sem hipocrisia, deteste o mal, apegando-se ao bem. Isso é multiplicar a graça de Deus. Ver essas virtudes operando no nosso meio. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Percebeu? Ele já tinha dito isso. O amor seja sem hipocrisia, mas ele vem, então como é que tem que ser? Tem que ser um amor cordial. Por isso que se tem algum irmão, né, que tem algum parentesco assim com seu Lunga, eu acho. Seu Lunga era um camarada do interior lá de Pernambuco, eu acho. Ele era bem grosso, bem grosseiro. Toda vez que a pessoa fazia uma pergunta, ele respondia com grosseria, né? Sábado, sei. Alguém perguntava assim, não, ele foi comprar prego, eu acho. E disse, é pra levar. Não, eu vou bater aqui mesmo. Misericórdia, Senhor. Então era na pegada dessa, assim. Né? Então tem crente que é dessa ideia. Muita paz, Senhor, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus por quê, rapaz? Comigo as coisas é uma seriedade. Meu filho, tem que ser cordial. Tem que tratar as pessoas com amor e respeito. Mas meu jeito não é assim. Tem que mudar, viu? E deixa eu lhe dizer, se você não mudar, Deus muda, viu? E quando é o dedo de Deus que muda, dói, viu? Verdade. Amai-vos uns aos outros cordialmente, com amor fraternal. Uma das coisas que escandalizava os ímpios era que os cristãos se chamavam de irmãos. Calma, fulano nem conhece, fulano não tem ligação nenhuma familiar e chama de irmão, irmão José, irmão Calmon, irmão. Você é irmão dele, rapaz, você é filho do mesmo pai, por que está chamando de irmão? A gente é filho do mesmo pai. Não é nada, que eu já vi na certidão dele, o pai dele é outro. Não, você não viu a certidão certa. Na certidão espiritual, todos nós que estamos aqui temos o mesmo pai. Por isso somos irmãos. Glória a Deus. Irmãos, amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha que coisa linda. No zelo não sejais remisso. Zeloso. Se você faz as coisas bem feitas para o mundo, porque o mundo lhe cobra isso, imagine para Deus. Como você tem que fazer o seu melhor. Amém. Não sejais remissos, sede fervorosos no espírito. Sabe, irmão, quando você for falar de Jesus, tem que falar com aquela alegria. Você sabe quem é o meu Jesus? Vou lhe dizer aqui quem é. E você já dá os 3 pulos. Por que você acha que o irmão louva desse jeito? Porque ele tem fervor no espírito. É
Prega com força de vontade. E assim, não, vou fazer o que aqui no púlpito meu? Eu não estou dando aula não, meu filho. Eu estou falando do meu Jesus. Glória a Deus. Eu estou falando daquele que salvou a minha alma do fogo do inferno. E que fez isso com a sua também. E que vai fazer isso com a de muitos outros. Então a gente tem que falar com esse fervor. Eu não admito que pessoas no campo de futebol tenham mais alegria do que a gente tem aqui dentro. Uma alegria santa, maravilhosa, abundante. Glória a Deus. A alegria lá no campo de futebol, se o time botou 1-0, de repente o outro virou 2-1, já foi embora a alegria. Se duvidar, conhece essa. Mas a alegria do Senhor não tem essa não, meu filho. A alegria do Senhor é crescente. E ela não se acaba. Amém. Porque até quando a gente está sofrendo, a gente se alegra, como a gente está vendo aqui. Em 2 Coríntios. Porque a gente sabe que para cada tribulação e provação tem consolo e conforto da parte do Salvador. Glória a Deus. Então, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos. Você vê os irmãos, não é qualquer pessoa. Você vê os irmãos passando por dificuldade, você chega junto. Não é que a gente não vai ajudar os outros, os de fora a gente vai orar para ajudar. E aquilo que a Bíblia manda a gente ajudar é roupa e comida. Muito cuidado, para a gente não estar sendo a mão do diabo naqueles que o próprio Deus colocou no deserto. Mas em relação aos santos, é diferente. Ele diz aqui, ó, compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade, coisa maravilhosa. Sabe, você recebeu um irmão em casa. Tive o privilégio de receber uma massinha com Henrique e Estelinha, né? Ver pipoquinha acordando de manhã cedo, coisa tão linda, com os dentinhos. Ela fica aí usando essa máscara, mas ela ainda está com a porteirinha aberta. De manhã eu vejo lá. Henrique acorda num humor assim, bem humorado, rindo, né, Henrique? Uma alegria. Foi tão bom. A irmã assim passou quase 2 semanas lá, não foi? Mano? Passou tão rápido, não foi? Glória a Deus. Maravilhoso, irmãos. O irmão José também recebeu um irmão. Eu me lembro quando o Quinho estava fazendo o teste para o Detran, que ele foi estudar na casa do irmão José. Rapaz, o irmão José botou um prato de comida para Quinho. E aí tinha um computador e tinha um prato de comida, a gente não sabia o que era mais alto. Era o computador, o prato de comida. Tratar com hospitalidade. Como a irmã Rita e o irmão Calmon recebem bem os irmãos que vão lá. Todo mundo fica numa alegria. Todo mundo quer voltar. Até minhas pequeninas foram lá, acho que uma vez fazer xixi. Já estão querendo ficar na casa de Rita o final de semana todo. Brincando com o Stuart. Salve, Tratar os irmãos assim, bem. Tratar bem. Sente, fica à vontade. Pode ficar até no lugar que tem a goteira, porque aí o Espírito Santo te molha um pouquinho. Não, irmão, tratar bem as pessoas. É graça sobre graça. Por isso ele falou multiplicar. Falando dessas virtudes, Paulo não está falando de algo subjetivo. Paulo está falando de coisas o quê? Objetivas, visíveis, palpáveis. E tem gente hoje querendo viver um cristianismo virtual. Como é que faz isso? De maneira virtual? Impossível. Praticar a hospitalidade. Eu vou. Sabe como é que o pessoal pratica a hospitalidade hoje? Vou aceitar a sua amizade no Facebook. Pronto, já pratiquei a hospitalidade. Eu sou seu amigo no Facebook. Dá pra dar o WhatsApp e aí fica orar. Não, dá o WhatsApp aí já é intimidade demais, eu vou orar. Então a hospitalidade de hoje é: eu sou seu amigo do Facebook. Olha. Meu Deus, que engano. Versículo 14: abençoai os que vos perseguem, ó. Abençoai os que vos perseguem. Como é que a gente abençoa os que nos perseguem? Falando a verdade para eles. E não amaldiçoeis. Não amaldiçoe eles. Não
omita a verdade para eles. Por exemplo, o apóstolo Paulo era perseguido por autoridades que ele pregou o evangelho. Mas ele não deixou de pregar o evangelho para essas pessoas. Isso é abençoar, é pregar a verdade. O apóstolo Paulo, irmãos, quando ficou prisioneiro em Roma, certa feita, ele tinha que ficar acorrentado com vários soldados, tomando conta dele. E ele evangelizava esses soldados. Eu não sei se vocês viram o filme Policarpo. No filme Policarpo, né, na parte final, dá a entender que um daqueles soldados, né, que prendeu Policarpo se converte. Que coisa linda! Uma das pessoas hoje que pode estar implicando, amanhã pode estar convertido. É verdade. Se você continuar pregando a verdade, é isso que é abençoar. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Não é isso que a gente faz, não é isso que a gente fala aqui. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Eu achei tão bonito, vou até falar, que hoje a irmã Osana, eu acho que ela falou com a irmã Marcinha também, a irmã Osana veio sempre a gente orando por ela, né? E aí ela até hoje pediu assim, desculpa, porque ela não tem falado muito assim, como é que estava a saúde dela, depois da última vez que ela disse que o exame dela melhorou. Aí hoje ela mandou uma mensagem para mim, bem bonita, eu entendi uma mensagem bem bonita, falando, né, que realmente o diagnóstico dela era bem ruim, e que de um tempo para cá Deus mudou isso, e agora ela vai ter a oportunidade, eu acho, de fazer vai ser a ressonância que a gente está orando. Eu disse, a gente vai orar, irmã, para ver se o câncer não foi para os ossos, para poder ela começar a quimioterapia de novo e ser curada. Uma pessoa que de repente não tinha mais esperança de voltar aqui e ver a gente face a face. Daqui a pouco está aparecendo aqui. Em nome de Jesus. E a gente vai orar. Assim como a gente vai orar por dia. Acho que a cura deles vai ser numa época bem parecida, viu? Deus vai organizar uma coisa bem legal aí. Está aparecendo. Alegrai-vos com os que se alegram. Achei isso tão bonito, foi um presente. Eu tinha saído, tinha pouco tempo, né, do internamento. E eu achei tão bonito. No mesmo dia que Dylan melhorou a saúde, a irmã Zana também recebeu o resultado. Deus podia ter colocado em momentos distintos, mas Ele quis que fosse na mesma época, para que a nossa igreja pudesse ter um pouquinho de alegria. Eu sei, os irmãos estavam tão preocupados comigo, principalmente José. O bichinho ficava preocupado, meu Deus, não mata o pastor agora não, Senhor, porque eu não vou ficar aqui pregando não todo dia. Eu vi o bichinho pregando todo dia, meu filho, aqui, todo dia, eu ficava assistindo. E eu sei que assistir de casa não é a mesma coisa, eu não podia estar aqui. Eu estava de quarentena, eu estava com pneumonia, ainda estou com pneumonia, né? São 3 meses o meu tratamento. Eu ficava vendo o irmão José e o desespero do bichinho. Eu ficava vendo assim, no íntimo, né? Lendo o pensamento dele. Oh Deus, cura logo, pastor. Eu não aguento mais. Uma vez por semana tá bom, Deus. Mais uma vez por semana, não vou aguentar junto com a loja. Aí não vai dar. Deus, cura o pastor. Cura, é verdade. Vai, Deus, levanta. Traz, meu irmão. Levanta, toma teu leite e anda. Não, exatamente. E ele que me disse, mandou, acho que foi uma mensagem, ele me ligou, ele, pastor, deu Covid positivo. Eu acho que foi um alívio para ele no começo. O pastor vai ter que voltar. Agora? Ele vai ter que voltar. Deus cura esse homem, Deus. Salva-me, Senhor. E a gente se alegra, e a gente chora. E a nossa vida é essa, não é? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Ah, eu não entro nesses lugares. Em que lugar você não entra, amigo? Eu entro em todo lugar. Tem um pessoal que diz assim, porque o Alto das Poucas é perigoso. Eu digo, é mesmo, meu filho? Pois eu acho que tem bairro de gente chique que é mais perigoso que aqui. Aqui, meu filho, minhas filhas andam aqui com uma tranquilidade que eu fico mais tranquilo aqui do que em minha casa, onde eu moro, na pintura. Tenho mais tranquilidade aqui. Fulano é perigoso. Perigoso? Meu filho, o mundo é perigoso. Em qualquer lugar. Se Deus mandar a gente ir em qualquer lugar, a gente vai. Glória a Deus. E eu não sei você, mas eu me sinto bem à vontade em lugares simples. Glória a Deus. Sabe, já frequentei vários lugares
luxuosos e não vejo a presença de Deus nesses lugares. Mas eu sinto a presença de Deus em lugares simples. Jesus é Deus encarnado. Quando escolheu, ele podia escolher nascer em qualquer lugar. Ele escolheu nascer aonde? No estábulo. Sabe quem foi que veio adorar eles? Pastores, que eram pessoas desprezadas. Pobres e desprezados. Os pastores naquela época eram pessoas desprezadas e pobres. Enquanto estava todo mundo dormindo, eles estavam tomando conta de bicho. Foram esses que foram avisados do nascimento do Salvador e vieram para adorá-lo. Quando o pai de Jesus escolheu uma cidade para morar, escolheu uma das cidades mais humildes de toda a região, Nazaré. A ponto de quando chegou a informação lá, Filipe, se lembra? Em João, no Evangelho de João. Olha, conhecemos o Messias. Quem é o Messias? É Jesus de Nazaré. Vem cá, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Pode. Porque Jesus gosta de coisas simples. Pai, eu te rendo graças, porque te ocultaste os sábios e instruídos e te revelastes aos pequeninos. Essa palavra pequeninos dá a ideia de humildade. Qual é a primeira bem-aventurança? Os humildes, os espíritos, pobres em espírito. Então Paulo diz, olha, se agrade com aquilo que é humilde, com aquilo que é simples. Glória a Deus. Deus é... Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Ó. E se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Percebeu? Se possível. Porque se uma pessoa quiser que a gente negue a Cristo para poder ter paz com ela, a gente vai se afastar. A gente não vai brigar, mas a gente não vai andar junto dessa pessoa. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, eita, dai-lhe de comer. E se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. No filme Paulo Apóstolo de Cristo, olha eu falando do filme de novo. Ontem falei, estou falando de novo. Uma das cenas mais chocantes do filme é a parte final do filme. Não o martírio de Paulo, mas quando a filha do prefeito da prisão, porque se chamava prefeito, né, o que tomava conta da prisão, ela tem uma doença. E eles, naquela época, né, não tinha a medicina de hoje. Lucas era um médico muito bom e abandona a medicina para se tornar missionário ao lado de Paulo. Mas ele não esquece, né, o que ele aprendeu. E aí a filha dele está para morrer, ele faz sacrifício para vários deuses, não dá nada certo. E de repente ele sabe que Lucas é médico, ele chama Lucas. Lucas vai lá, salva a filha dele. Mas ele salva, mas precisava ainda de remédios que estavam com os cristãos escondidos. Aí Lucas dá o endereço de onde os cristãos se escondiam, de maneira que aquele prefeito poderia, né, subir de hierarquia se ele entregasse onde era o esconderijo dos cristãos para Nero. Aí ele dá, e aí ele volta com os remédios, mas e aí vê Lucas lá, depois que Lucas salva a filha dele já curada, a mulher dele feliz. Você sabia que eu podia entregar você? Que eu podia entregar aqueles cristãos todos? Por que você fez isso? Eu tinha condenado você a morrer no Coliseu. Você ia ser comido por feras. Eu te bati. Eu mandei espancar Paulo várias vezes. Por que você me ajudou? Porque a gente é cristão. Quem é mal faz o mal. Mas aquele que foi convertido, ele vai fazer o que é bom. Cada um dá o que tem. Aquele que está em trevas, ele oferece as trevas. Aquele que está na luz, o que ele vai oferecer ao próximo? Luz. Quem quer que seja. Essa luz, ela não escolhe quem vai iluminar. Ela simplesmente ilumina. Assim é o cristão. Como eu disse a vocês acerca do martírio de Perpétua. Ela olhou para o vaso e disse, está vendo aquilo ali, meu pai? O que é aquilo ali? O pai dela tentando que ela
adorasse a César. Meu pai, o que é isso aqui? É um vaso. Pois é, isso é um vaso, assim como eu sou um cristão, uma cristã. Isso daqui nunca vai deixar de ser um vaso, assim como eu não vou deixar de ser um cristão. Então Paulo está dizendo isso. Você tem que fazer aquilo que você é, que você foi feito para fazer. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Isso é algo muito lindo, mas é algo que me faz tremer os joelhos, porque é muita responsabilidade. Ele está dizendo, quem tem que iluminar o mundo, quem é? Quem é? A gente. Vocês, meus discípulos, são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Então é isso, é ser uma igreja cheia de graça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nesse filme que eu já falei, vou falar centenas de vezes ainda, se Deus assim me permitir pregar tantas vezes assim. Tem uma hora que Lucas está indignado porque ele vê os cristãos sendo queimados, ele fica furioso com aquilo. E Paulo diz, Lucas, a nossa arma é o amor. Não se esqueça disso. Não se deixe vencer pelo mal. Mas vence o mal com o bem. Com o bem. Olha que coisa difícil, irmãos. Mas isso é ser cristão. Essa é a dificuldade. As pessoas vão nos fazer mal e a gente tem que estar esperando isso. Bora, bota o escudo da fé. Bota o capacete da salvação. Bota a couraça, bota o cinto. A gente está em batalha. Quem disse para você que a gente está em intervalo? Voltando agora, eu quero concluir já. 2 Coríntios 4:15. Eu vou concluir aqui e, se Deus permitir, vamos falar dos versículos 18, 16, 17, 18 amanhã, se Deus permitir. Mas eu quero concluir aqui no versículo 15 de 2 Coríntios 4. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Quando uma igreja está viva, ela produz vida. Glória a Deus. Quando uma igreja está na luz, ela ilumina. Glória a Deus. Quando os cristãos da igreja são sal, eles temperam o lugar em que eles estão inseridos. Não se deixe vencer pelo mal, irmãos. Não permita que a frieza de alguns amorne o seu cristianismo, mas que o fogo do Espírito Santo, a chama que arde em nossos corações, nos ajude a aquecer aqueles que estão se esfriando. Que pela graça de Deus, sejamos instrumentos de Deus na vida daqueles que estão querendo retroceder. Vai para onde, irmão? É só Cristo. Que Cristo nos dê, como a gente viu aqui, essa intrepidez, essa autoridade, de olharmos uns para os outros e para outros irmãos que muitas vezes não estão aqui. Irmãos, para onde você vai? Eu acho tão bonito. Spurgeon é um eleito de Deus desde a sua infância. Ele foi criado, todos vocês sabem, pelo avô dele, que era pastor de uma igreja pequena na Inglaterra, numa cidade pequena da Inglaterra. E o avô, lá na cidade do avô, tinha um senhor que congregava lá na igreja e que de repente se desviou, estava bebendo num bar, quando o Spurgeon está passando e vê aquele senhor entrando no bar, e ele diz: "O que fazes aqui, Elias?" Imagine, você devia ter a idade de Henrique. Na idade de Henrique ele já tinha lido o Peregrino mais 10 vezes. E lido tantos outros livros. Ele era um comedor de livro. Glória a Deus. E ele olhou para aquele senhor: "O que fazes aqui, Elias?" E domingo aquele senhor estava de volta na igreja. E disse para o avô de Spurgeon o que havia ocorrido. Eu estava lá, estava indo beber. O seu neto viu e disse isso para mim. E não foi ele que falou isso para mim, foi o próprio Deus. E usou ele para falar aqui.
Nós precisamos entender que somos instrumentos de Deus aqui na terra. Isso é um grande privilégio, irmãos, mas também é uma grande responsabilidade. Temos uma grande responsabilidade. Eu não sei se você acompanha, eu acompanho os mortos por Covid. Todos os dias o número sobe. Acho que já passou agora de 78 mil, se não me engano. Você pregou para alguém deles? E aí? Tem milhões de pessoas que contraíram essa doença. E aí? Só tem essa doença que mata, não. Tem outras. O que a gente está fazendo, irmãos? Se Deus nos concedeu o privilégio do Evangelho, nós não podemos guardar ele numa gaveta. Precisamos dividir isso urgentemente. Ah, mas se a pessoa rejeitar? Se a pessoa rejeitar, você sacode a poeira dos pés e divide com o outro. Eu posso te garantir que não vai faltar gente. Não vai faltar gente. O irmão José estava evangelizando, né? Nas ruas. Se ele fosse hoje para o fim de linha da Boca do Rio, sábado, e se ele fosse amanhã, pessoas diferentes já estavam. Talvez até no mesmo horário. Porque Deus faz assim. Ele coloca quem quer na hora que quer. Para ouvir. De maneira que os eleitos serão atraídos e os não eleitos ficarão ainda mais indesculpáveis. Mas é a nossa missão pregar. É a nossa missão estar aqui quando todos estão retrocedendo. É a nossa missão abrir a porta dessa igreja quando as igrejas estão se fechando. É a nossa missão dizer que Cristo é a ressurreição e a vida. É a nossa missão dizer para as pessoas que existe apenas um único caminho de salvação e é Cristo. É a nossa missão. E nós não podemos nos ocultar. Quer viver uma vida de plenitude? Se entregue à missão que Cristo te deu. E eu duvido que você viva uma vida infeliz. Você podia dizer até que Paulo tinha uma vida sofrida. Mas você jamais poderia dizer que Paulo não é uma pessoa feliz. Você lê as cartas de Paulo, você vê que ele é uma pessoa feliz. Ele é uma pessoa plena. É uma pessoa que foi preenchida por Cristo. E portanto ele podia estar numa casa confortável, como provavelmente era a casa de Lígia, que era uma pessoa rica, vendedora de púrpura. Como ele podia estar numa prisão romana, acompanhado de ratos e baratas, mas a mesma felicidade inundava os seus corações. Basta você ler as cartas dele. Para viver uma vida plena, irmãos, nós precisamos nos entregar completamente àquilo que o Senhor Jesus nos disse. Eu não sei, já vou fechar a Bíblia aqui que eu já quero concluir. Eu não sei o que é que você precisa deixar. Mas todos nós que estamos aqui essa noite, nós precisamos deixar coisas que estão nos impedindo. É verdade. É verdade, Jesus. De fazer o que Deus mandou a gente fazer. Existem amarras que precisam ser cortadas hoje, para que a gente chegue no lugar que Deus quer que a gente esteja, e aí sim venhamos viver a vida abundante que Jesus tem para nós. Glória a Deus. Não é uma vida de realizações mundanas, mas é uma vida de realizações espirituais. Glória a Deus. Onde a nossa vida tem sentido, aonde as coisas têm um propósito, aonde a presença de Deus é perceptível e real nas nossas vidas. Deus não pode ser apenas palavras que a gente lê, mas a gente precisa ter um relacionamento real com Ele. E para isso é necessário renunciar tudo, tomar a cruz e seguir Jesus. Fazer essas coisas, irmãos, jamais nos dará tristeza. Ao contrário, nos levará a um lugar de intensa alegria.
Só quem pode alegrar os nossos corações é o Senhor. Entenda isso. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. Feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Que a gente seja parte dessa nação santa. Amém. Que a partir de hoje amarras sejam cortadas e nós sejamos impulsionados pelo Espírito Santo a fazer aquilo que fomos recriados pelo próprio Espírito para fazer. Em nome de Jesus. Obrigado.